Está aparecendo aí? Sim. Tá. Então, irmãos, estamos dando seguimento, dando continuidade ao estudo do capítulo 6 do livro. É um capítulo um pouco amplo, mas julgamos necessário ainda nos debruçarmos sobre ele, porque nós estamos estudando os salmos do rei e o rei nos salmos, né? Esse rei dos salmos é Jesus Cristo. E o rei nos salmos também é Jesus Cristo. Estamos utilizando salmos messiânicos e alguns que não são messiânicos, mas trazem algumas profecias. E dentro desse contexto, nós já vimos que os salmos trataram até aqui do Cristo pré-encarnado, do Cristo pré-existente. Eles também tratam da encarnação. O Salmo 40 é um grande exemplo disto, falando até do corpo de Cristo preparado. No contexto do início do seu ministério, durante o seu ministério, nós temos também salmos a retratá-lo, e nos últimos estudos nós estávamos com o retrato do Calvário, os salmos retratando Cristo lá no Calvário, desde as 7 orações da cruz, ou sete, alguns chamam de 7 palavras, outros chamam de 7 frases. Nós que somos da língua portuguesa preferimos trabalhar também com orações, porque o enunciado é mais amplo. E também nós vimos não só das 7 palavras da cruz, 3 são oriundas, advêm dos Salmos, e também vimos as pessoas em volta da cruz cumprindo, mesmo ímpios, sejam judeus, fariseus, saduceus, castas judaicas, cumprindo os salmos, e também nós tivemos a oportunidade de ver soldados cumprindo os salmos. E hoje o irmão Elias deu uma pausa e nós fizemos aquela pausa na parte da ressurreição, porque o que falta agora dos salmos é vermos a ressurreição de Cristo, a tumba vazia e o trono ocupado, e também o milênio nos Salmos. O milênio nos Salmos, quando a gente trabalha Sião. Então, pode passar aí, irmão Almi. Essa parte aí é a epígrafe do livro, está lá, já abordamos sobre ela. Então, agora, a ressurreição como Senhor assentado à destra de Deus. Então, precedendo a ressurreição de Cristo está a sua paixão e morte. Por esta causa, pode-se enfatizar o texto do Salmo 8. Então, o Salmo 8, aquele salmo lá que é utilizado para falar da criação, e alguns dizem que o Armstrong usou lá quando o homem foi à Lua, em 69, e este salmo ele também tem cumprimento profético na vida de Cristo. O salmista diz aqui: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres. Estou falando da humanidade aí. E o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Tá claro que tem traduções que usam por causa da palavra Elohim, aí colocam pouco, pois pouco menos o fizeste do que Deus, né? Então, uns colocam feito menor que Deus, outros colocam feito menor que os anjos, né? E de glória e de honra o coroaste. Então, nós estamos aqui falando sobre o Jesus Cristo. Claro que o salmista, quando fez, ele estava pensando no homem, e quando a gente pensa em Jesus como filho do homem, a gente está pensando na humanidade de Cristo. Esse título é o preferido dele, já vimos isso.
e ele é muito usado no Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como homem, e no Antigo Testamento, quando se fala em Filho do Homem, o tom é escatológico, lá em Daniel. Mas também aparece Filho do Homem, não diretamente para Cristo, no livro de Ezequiel. Em especial, ele é aplicado ao profeta. Então, volta e meia, Deus está falando com Ezequiel e chamando de filho do homem. Mas, quando a gente olha este salmo e a gente vê que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, e pensando em Cristo, isso ganhou dimensão, porque quando você olha, pois pouco menor fizeste do que os anjos, podemos dizer que Cristo, quando se encarna, quando ele assume a forma humana, ele acaba perdendo a sua glória. Aí entra a kenosis, né, o autoesvaziamento, e ele perde a glória que depois ele recupera. Ele perde a glória em toda a sua os seus 33 anos e 6 meses e recupera esta glória no trono, quando ele assenta-se à direita de Deus. Então, aí é a expressão final do Salmo, de glória e de honra o coroaste. Ele é só coroado de glória e de honra na sua exaltação. Eu sempre digo assim, que a obra de Cristo é uma mão. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Quando ele é exaltado, ele é revestido de glória e de honra. E aí ele volta a ser maior do que os anjos e maior do que o próprio homem em si. Então, esta passagem expressa a inferioridade do Messias aos anjos em sua primeira vinda, por causa da kenosis. Então, tem uma explicação, e o escritor de Hebreus vai explicar, é por causa da paixão e morte. A paixão e morte torna Cristo menor que os anjos, mas a sua ressurreição e o assentar-se à destra de Deus, então, na ressurreição, com o assentar-se à destra de Deus, ele se torna muito maior do que os anjos. Então, esta passagem expressa a inferioridade do Messias aos anjos em sua primeira vinda, pois o reino de Deus ainda não tinha sido inaugurado. E a sua morte seria a tônica de sofrimento de um rei rejeitado, o reino adiado, portanto. Mas a sua ressurreição expressaria a superioridade do Messias, que viria em majestade e glória, cercado por miríades de anjos, a inaugurar o seu reino. Então, quando ele voltar, ele vem em majestade e glória, mas por enquanto, lá naquele recorte, no recorte da paixão, entre a via dolorosa e a sua morte de cruz, encontra-se assim. Então, antes de passar para Márcio, eu só quero agora atestar isso com um salmo, esse Salmo 8 sendo ratificado pelo escritor de Hebreus. Aí o irmão Almi coloca para a gente o próximo slide, para então a gente abrir aí. Daí o autor de Hebreus dizer no capítulo 2. Então, quando a gente vai para o capítulo 2 de Hebreus, aí você tem todo o texto, essa parte aí é o texto de Hebreus. Claro que o escritor de Hebreus fez um link entre o Salmo 8 e o Salmo 110. Lembrando aos irmãos, o Salmo 110 é um salmo que mais é citado. O livro que é mais citado no Novo Testamento são os Salmos, e o Salmo 110 é a parte mais citada lá. Então, especialmente o verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, aqui ele diz, mas em certo lugar, este certo lugar é Escritura, e este certo lugar é Salmo 8. Em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras de tuas mãos. E aí o escritor de Hebreus agora puxa o Salmo de número 110. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Quando visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não estivesse sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que fora feito por um pouco menor que os anjos. Aí ele explica por quê. Por causa da paixão e morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por
todos. Então, aí nós temos a explicação por que no Salmo 8 é dito que o Filho do Homem é, por um pouco, menor que os anjos. E ainda que há versões que colocam menor que Deus, não teria problema nenhum, porque Jesus, na sua paixão e morte, ele tornou-se menor que os anjos e menor que Deus também, devido a kenosis, porque a encarnação expressa a razão de ser dele ter sido o verbo que se fez carne e habitou entre nós, com o propósito de tirar o pecado do mundo. É isso, a gente dá uma pausazinha, porque já tem a mão do Márcio aí. Eu gosto quando o Márcio está no grupo, porque a gente não fica sem que haja uma indagação, uma colocação, para que a gente possa ouvir. As irmãs Elias é que está com a palavra. Márcio, pode fazer a sua pergunta, Márcio, por favor. Desculpa o mau jeito, mas a minha questão é o seguinte: o pastor Evaldo, você falou que Jesus ele recebeu de novo a, o poder e glória quando ele se assentou ao lado de Deus. E eu nunca pensei desse jeito. Eu sempre achei que no momento da ressurreição ele já teria sido restaurado na sua relação com Deus, né, que foi quebrada lá no caso da morte. Ali houve a separação, mas a restauração aconteceu no momento, ou antes, sei lá, assim que ele ressuscitou. Eu entendi errado? Ou durante, do momento que ele ressuscita até o momento do de se assentar ao trono, ele continua sendo menor que o mundo, menor que, ou seja, na condição de pecador. Irmão Elias, o meu áudio, meu computador está tendo um pouquinho de. A voz não sai muito perfeita, não. E aí, devido a Márcio estar andando, eu queria que só que o senhor clareasse um pouco mais, porque eu entendi algumas coisas, mas não entendi tudo. Então, o senhor falando daí, pode ser que melhore para mim. Pode reproduzir o que Márcio falou. Irmão Elias. Está fechado. Acho que ele também não ouviu. Eu entendi aqui o que o sobrinho comentou, o entendimento dele sobre o que o pastor colocou, né, que Jesus restabeleceu a sua glória depois que ele se assentou à direita de Deus. No entanto, ele já tinha em seu pensamento que quando ele ressuscitou, isso já teria sido uma verdade, né? E não somente depois que ele se assentou à direita de Deus. Mas parece que eu ouvi o irmão falando que o irmão citou umas 4 fases aí, né? Mas poderia novamente expor essa parte aí. Olha, eu entendo a colocação do irmão Márcio, né? A gente precisa compreender algumas questões aí nessa linha de pensamento. Então, primeiro, na oração que ele fez, a oração precedente à sua morte, a oração chamada de sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, lá nos versos 4 e 5, ele diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Claro que quando ele está falando isso, ele está pensando no Calvário, né? Ele já fala tendo consumado, mas ele ainda não consumou, porque ele ainda está antes da cruz, mas ele já está falando com o Pai que isso iria ocorrer. Então, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Uma das frases da cruz é: está consumado. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. Ele perde a sua glória quando se encarna e ele restitui a sua glória. Aí a gente tem essas duas etapas. Tem uma etapa que abrange o seu corpo. Quando ele ressuscita glorificado.
O corpo dele é glorificado. Mas a glória que é até superior, eu vou dizer assim, ela é uma glória até maior do que antes. A glória de Cristo, a destra de Deus, ela é mais pungente do que a glória que ele tinha antes de encarnar-se, porque agora ele tem algo a mais. Então, é bom a gente verificar, irmão Márcio, que as mulheres, quando o colocam, tentam, conversam com ele, tem um primeiro contato, Maria Madalena e as outras, ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ele quer dizer, ainda não recebi. Ele ainda não tinha se assentado à destra de Deus. E lá no Pentecostes, Pedro retrata bem isso, para falar sobre a obra do Espírito Santo no homem. A obra do Espírito Santo no homem. Capítulo 7 de João, versos 37 a 39, ele levanta-se no dia daquela festa, festa dos tabernáculos, e ele diz assim, aí diz assim João, né? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí João explica no verso 39. Ele diz, isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito não tinha sido dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. E a ideia de Jesus ter sido glorificado não estaria na tumba vazia, estaria no trono ocupado. Porque quando ele dá as instruções aos discípulos, ele está no 40º dia da sua ressurreição, ele já tinha passado 40 dias na terra com o corpo glorificado, mas no 40º dia ele diz aos discípulos que ele fala com os discípulos que ele vai batizar a igreja no Espírito Santo. E aí, essa fala de João é corroborada com a fala de Cristo. Ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, se ele não, o Consolador só poderia vir se ele fosse. E o ele ir expressa a sua glorificação, porque essa glorificação ela tem outro nome, se chama exaltação. E aí Pedro, no dia de Pentecostes, capítulo 2, versos 32 e 33, para explicar aquelas pessoas que disseram que eles estavam cheios de mosto, estavam embriagados, e aí Pedro vai dizer lá, de sorte que, exaltado pela destra... Ele primeiro coloca a ressurreição, Deus ressuscitou a esse Jesus. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, aí ele diz, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, a glorificação de Cristo no trono, ela vai para a linha da exaltação. Aí, morte, sepultamento e ressurreição. Ressurreição é um estágio número 1 que traz à tona uma glorificação do corpo dele. Mas ascensão e exaltação, a exaltação à direita de Deus é que o reveste de glória e de honra, e que o faz derramar o Espírito Santo no Pentecostes, 10 dias depois que ele foi assunto ao céu. Então, é assim que a gente entende a glorificação dele, no sentido de uma exaltação à direita de Deus, que expressa essa possibilidade dele derramar o Espírito Santo e, consequentemente, ele tornar-se aí sim maior que os anjos, a partir, ou maior, ou nivelado a Deus, vamos dizer assim, a partir do momento que a kenosis ela desaparece. Claro, a partir da ressurreição, joia, mas essa parte de glorificação, ela tem essas duas bases. A primeira, o corpo dele glorificado, a segunda, a honraria, a coroação, a exaltação à direita de Deus. É isso. Ok, Márcio? Beleza. Então, temos o irmão Carlito, depois a irmã Cristina, depois o primo. Irmão Carlito. Os homens, né, os salvos,
foram feitos um pouco menor que os anjos. Jesus também, na gnose, se tornou... Aliás, na gnose, no período que ele esteve aqui na Terra, se tornou também um pouco menor que os anjos. Foi feito um pouco menor. Isso está lá no Salmos 8, né? 1 Coríntios capítulo 6, ele trata de uma situação que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, no qual aqueles homens não estavam sabendo tratar dos acontecimentos, dos problemas que existiam entre eles mesmos, e estavam procurando incrédulos para poder cuidar, tratar. E o apóstolo Paulo bateu forte em cima disso, falando que vocês vão julgar o mundo e não podem julgar entre si mesmo, resolver essas questões, vocês vão ter que procurar tribunais aí de pessoas incrédulas para resolver isso. E mais na frente, ele fala também, né, se não me engano, no versículo 3, que nós também vamos julgar os anjos, né? Vocês vão julgar os anjos e não conseguem julgar as questões que vocês estão tendo aí entre vocês mesmos? Eu queria que o pastor nos desse uma resposta, não, nos ajudasse aí no sentido de que esses anjos que nós vamos julgar são os anjos caídos que caíram juntamente com Lucifer. Era só para o senhor dar mais uma clareada nesses anjos que nós vamos julgar aí, que nós vamos ter que julgar, porque nós fomos feitos menores do que eles. Como é que a gente vai julgá-los? Nós vamos julgar alguns anjos. Eu acho que não seria todos, mas nos ajude aí, pastor. O Senhor Jesus Cristo, ao assentar-se à direita de Deus, ele tornou-se maior. Então, ele por um pouco foi feito menor que os anjos, e ali também o senhor tem razão, quando é dito que... Porque ali, no Salmo 8, está falando do homem, e diz que ele foi feito menor que os anjos. Jesus foi feito menor que os anjos por um pouco, por causa da sua paixão e morte, explica o escritor de Hebreus. Nós, homens, fomos feitos menores que os anjos, e aí o salmista relata isso, nós fomos feitos menor que os anjos por causa, o que dimensiona, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, os anjos não são. Mas o que dimensiona essa maior, esse tamanho, é o poder. Porque lá em Pedro, lá em Judas, é dito que os anjos são maiores que nós em força. Então, em poder, eles são maiores que nós. Só que, no momento em que Cristo fez o que fez, por isso que eu disse para o irmão Márcio que é diferente, o Cristo que tinha uma glória antes, agora com essa glória que ele tem, o Cristo antes da encarnação, ele era pujante, exuberante, majestoso, mas depois da obra que ele realizou, se tornou muito mais. Então, ele é muito maior ainda, muito mais amplo. E nós seremos semelhantes a ele. Nós seremos semelhantes a Cristo. Então, isso quer dizer que nós também seremos maiores que os anjos. Nós seremos maiores que os anjos. A ponto de nós até, e aí eu puxo o versículo, a ponto de nós até julgarmos. Com certeza, o julgamento aí não é o julgamento de anjos bons, porque anjos bons, irmão Carlitos, anjos bons, eles não precisam de julgamentos. Então, o julgamento que Paulo fala ali é um julgamento que tem como base o proto-evangelho. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Ah, mas lá é a semente da mulher, que é a semente da mulher. A semente da mulher é a humanidade. A semente da mulher é a humanidade. Não é isso? Eva pensou até que era ela, e colocou razão. Porque a semente da mulher é a humanidade. Agora, essa humanidade tem agora como cabeça, não o primeiro Adão, mas o segundo Adão.
É uma nova humanidade. Essa nova humanidade é a nova criação, a nova criatura. Então, quando dizem 3,16 que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, nós estamos no negócio. Nós estamos no negócio. Romanos 16:20. Em breve, Satanás, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós não seremos juízes, mas nós os santos, vamos julgar os anjos. E quando é que vai ser isso? Apocalipse 20, de 7 a 10. Nós vamos julgar. Então, o Deus de paz, Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente e nós não seremos juízes, nós seremos juiz a ele, nós seremos jurados. Jurados. Então, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, diz Paulo. E já tinha acontecido o Calvário, né? Porque Jesus já decretou o esmagamento, mas não esmagou ainda. O esmagamento de Satanás vai ser quando ele for jogado no lago de fogo. E quando ele for jogado no lago de fogo, Elias, Daniel, Márcio, Cristina, Francisco, o Carlito, todos nós vamos dar o voto. Será com o veredito dos jurados. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, por isso nós somos maiores que os anjos. Porque Miguel, quando lutou com Satanás, ele não ousou, diz Judas lá, ele disse: o Senhor te repreenda, quando batalhava pelo corpo de Moisés. O Senhor te repreenda. Nós somos maiores que Miguel, não agora, mas na glorificação seremos maiores que Miguel, porque Miguel disse: o Senhor te repreenda. E a gente vai dizer: tu serás, está decretado que você vai para o lago de fogo, e não só você, todos os outros anjos que te acompanharam. Então, nós, não serão os anjos bons que vão votar, quem vai votar a condenação de Satanás somos nós. Então, nós seremos maiores do que os anjos, até do que os anjos bons. Hoje a gente é menor do que eles em força. E hoje Jesus já é maior que eles, mas a gente não é ainda, porque a gente ainda não recebeu o que Jesus recebeu. Jesus recebeu a glorificação do corpo e recebeu a glorificação sentado à direita de Deus. Mas Jesus se assentou à direita de Deus e nós nos assentaremos com ele no milênio, no trono de Davi, e nós vamos ter esse poder maior que os anjos. É isso. Perfeito, irmão Carlito? Positivo, exatamente, o pensamento é esse mesmo. Então, esclareceu mais ainda a gente. Legal. Antes do primo, era para ter dado boa noite para o pastor Dilson, mas acabei passando batido. Boa noite, pastor Dilson. Como é que tá? Tudo bem, irmão? Prazer em vê-lo aí. Boa noite. Boa noite. Irmã Cristina e depois o primo. A irmã está sem o microfone, irmã. Boa noite, pastor Evaldo. Bom ver que o senhor está bem, graças a Deus, viu? É muita alegria. Mas quando o irmão começou a falar lá, o Márcio Falada, eu lembrei exatamente de João 20:17, que sempre me foi uma frase que não tinha muito sentido ali, parece, né? Lógico, para mim. Porque disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora a frase linkou e encaixou. Agora sim, é o que o Márcio também, não que eu tinha essa dúvida, mas eu não tinha ligado nisso. Ele estava glorificado, mas não estava exaltado ainda. Ele só foi. Então, não era para deter. Muito obrigado, viu, pastor? Aprendi mais um pouquinho. Devagar eu chego lá. Obrigada. Aí, primo. Eu também quero voltar aqui e falar um pouco a respeito da glória, porque glória, ela se recebe, não é isso? Então, há algumas etapas, eu entendo dessa forma. Não é uma única, vamos dizer, mas ela se apresenta em alguns momentos, né? Por essa razão que o pastor coloca essas fases aí, em todos os momentos há a, a presença dessa glória. Por exemplo, o versículo que nos diz lá,
nós temos referência, mas tudo que fizerdes, fazei tudo, né, para a glória de Deus. Ou seja, em cada uma de nossas atitudes, ali deve aparecer uma exaltação a Deus, não é? Então, da mesma forma, eu entendi, e é claro que também concordo, de que esta glória, ela vai sendo colocada em alguns momentos, né? E eu creio que o ápice aí, então, seria justamente durante a presença, né, ao lado de Deus. Então, eu entendo dessa maneira, não sei se me expressei corretamente, mas a Bíblia, ela fala, tem muitos versículos falando a respeito dessa glória, né? Então, ela pode ocorrer em diversos momentos daquele que está prestando e de quem está recebendo, né? Então, ou seja, há duas partes, né? Quem está dando glória e quem está recebendo a glória, né? Então, essa fase que o pastor colocou, da exaltação, eu entendi muito bem também, quando naquele momento Jesus ali ao lado, né? À destra de Deus, então recebendo ali, vamos dizer, como seria o ápice, né? Da glória nesse momento. Não sei se realmente seria isso aí. É, a, Ok. ques- a questão, assim, no geral, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Por isso que no livro eu coloco que, e aí discordando dos dispensacionalistas progressivos e dos aliancistas ou reformados, o fim, o mito da história não é a cristologia. O mito da história é a glória de Deus. Então, Jesus Cristo procurou viver glorificando a Deus. Então, até a morte dele, ele mostra que ele consumou glorificando a Deus. Então, ele viveu aqui glorificando a Deus. Agora, quando a gente fala de uma glória de Deus na vida de Cristo, que também vai se fazer a nossa, aí já é uma projeção do escatom. Isso aí tem a ver com a arrumação de tudo lá para o final. E isso já demanda, porque os últimos dias, eles começaram no nascimento de Cristo. Foi ali que começaram os últimos dias. Não é ainda vai começar os últimos dias. Nos últimos dias, a consumação dos séculos começa no Natal. Então, dentro desse contexto todo, a gente tem um Cristo que é morto, que passa pela paixão, e aí ele perde a glória. No nascimento, ele perde a glória. Ele recupera essa glória do corpo dele, que ele não tinha corpo antes. Então agora ele tem um corpo que foi morto e agora esse corpo foi glorificado. Esse corpo glorificado, ele precisava de ser coroado de glória, porque ele precisava Uhum. sentar-se à direita de Deus. Está lá. É o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, agora, ele, como nosso sumo sacerdote, está lá à direita de Deus, à destra de Deus. E dentro desse contexto todo, ainda falta a glorificação dos seus santos. E vai começar pela igreja, né? A igreja vai ser glorificada, a igreja vai ser, não todos, assim, a glorificação abrange o todo, mas a gente divide assim, como Paulo fez, né? Ele colocou todos transformados, sendo com a diferenciação de que a transformação dos mortos é ressurreição, a transformação dos vivos é glorificação. E aí a gente vai ter essa glorificação que Jesus teve antes do trono. Mas a gente vai ter uma outra glorificação quando a gente também assumir no milênio a função de reis e sacerdotes, ou de reino e sacerdócio. Então, agora, nós como crentes também estamos vivendo em santidade e procurando a cada dia, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, e isso no Antigo Testamento se manifestava no Santos dos Santos, com a Shekinah. A Uhum. Shekinah era a glória de Deus, que se manifestava lá no tabernáculo, depois no templo, e Deus ia desenvolvendo a história a partir dessa linha de glorificação. Então, uma coisa é a gente glorificar a Deus como Jesus glorificou, outra coisa é essa glória ser expressa materialmente a partir de um trono celeste e depois de um trono terrestre. É isso. Sim, obrigado. Eu tenho o pastor Dilson, depois tem o Márcio, depois tem a Cristina novamente. Pastor Dilson.
Ok, a minha perguntas é com relação a 1 Coríntios, sobre o julgar, que o pastor Evaldo falou sobre a questão de que nós daremos ou fazemos parte do júri para o lançar de Satanás e suas hostes no lago de fogo. Mas 1 Coríntios capítulo 6, esse governo aqui, ele não está se referindo ao governo no milênio, aonde nós estaremos, a igreja estará ministrando, ajudando no governo milenar e não na questão jurídica de um tribunal para condenação, pastor? Pois nós temos como Apocalipse 24, Mateus 19, 27 e 28, Lucas 22, 28, 30. Pelo menos eu sempre entendi isso aqui como um governo, governar sobre, dominar, reger continuamente no milênio. E não nessa forma que o senhor colocou, de que estaremos como um júri, como um tribunal em si, para decretar uma sentença, né? O senhor está certo em parte. Por quê? Por que que eu vou dizer isso? Porque, assim, o senhor está certo quando o senhor usa o texto: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. O mundo é um governo, aí o senhor cita Mateus, o senhor cita Apocalipse 20 e tal, 20 verso 4. Então, aí é um governo de 1000 anos. Os santos hão de julgar o mundo. Então, no milênio, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos. Mateus 19, 28 fala sobre isso. Quando Jesus se assentar no trono de sua glória, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos. E a igreja vai julgar o mundo. Então, os 12 apóstolos julgam as 12 tribos, a igreja julga o mundo. Isso aí tem a ver com o governo. Nós vamos governar, nós seremos reis e sacerdotes. Agora, não vejo possibilidade de os santos julgarem os anjos durante o milênio. Por quê? Porque os anjos, volto a dizer, a igreja, os santos não julgarão anjos bons. E na hora que entrar o milênio, na hora que começar o milênio, Satanás será amarrado, e não só ele, todos os seus anjos, porque os demônios não terão ação no milênio. Eles não irão agir no milênio, porque, sendo amarrado Satanás, automaticamente eles são amarrados também, porque não tem nenhum dado de que demônios vão agir no período milenar. Então, o julgamento de Satanás, ele fica para depois do julgamento das nações. Então, vai ter o julgamento das nações, no capítulo 25 de Mateus, 31 a 46, e o julgamento no final do milênio, Satanás vai ser solto, e aí ele vai ser julgado e lançado no lago de fogo. Aí eu entendo que o julgamento de Satanás e seus anjos cumpre Romanos 16, verso 20. Então, eu não vejo a igreja governando sobre os demônios no milênio. Eu vejo a igreja governando sobre o mundo. A igreja e os apóstolos governando também sobre as tribos de Israel. Então, eu não consigo ver. Para mim, Paulo está pontuando duas coisas. Paulo está pontuando o reino milenar, quando ele fala: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, e ele está pontuando o julgamento de Satanás depois do milênio, quando ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar os anjos. E esses anjos são os anjos caídos, esses anjos são os demônios. Então, pastor, aí eu não vejo como a igreja julgar, ou os santos julgarem os anjos, visto que os anjos não estarão lá para ser julgados, porque eles estarão restritos a um local, um abismo. Eles estarão amarrados junto com o diabo durante o período do milênio. Eu vejo assim. Pastor Gilson?
Entendi, né, nessa questão aí. ah, é, é uma questão bem delicada, né? Porque nós temos a passagem também de Apocalipse, quando ah, o anjo João foi para se dobrar diante do anjo e o anjo não deixa João o reverenciar ali, que ele diz que ele é um conservo teu e dos teus irmãos, né? Então, eu penso que a igreja no milênio ela estará também sobre os anjos bons, onde ela tem essa administração em todo o milênio, em todo o reino de Cristo. E o reino de Cristo engloba também Mas todos aí, os anjos. pastor, só uma coisa aí, conservo não traz a ideia de submissão do anjo a João. Conservo é estar no mesmo pé de igualdade. Como que os anjos bons vão ser julgados pela igreja se o julgar tem a ver com trazer juízos sobre esse grupo? Então, eu vejo assim, se os anjos são perfeitos em santidade, como é que eles poderiam ser julgados? Nós até podemos nos julgar, a igreja julga o crente. O santo é julgado, tem o chamado auto-julgamento. Até a gente mesmo julga, Paulo fala em julgarmos a nós mesmos. Mas não tem como a gente julgar um ente santo que não caiu, julgar um Gabriel, julgar um Miguel. Então, o juízo, o julgamento para anjo seria julgamento condenatório e não uma ideia de governo, no sentido de que julgar, quando a gente julgar o mundo, a gente vai corrigir, porque eles, apesar dos demônios não estarem aqui, nós vamos também trazer para a santidade esse mundo que vai errar também. Eles não vão deixar de precisar de orientações em algumas situações e circunstâncias que envolva um governo, uma orientação governamental. Mas a igreja julgar os anjos, a gente não tem assim, anjos bons que eu estou falando, porque não tem anjo mau não está lá no milênio. Então a igreja julgar. Então, mesmo que eles e outra coisa, quando Pedro diz o anjo disse para Pedro que é conserva, era Pedro que era digno de repreensão, João. Era João que era digno de repreensão, e não o anjo. Ele levanta João, porque eu sou um conservo teu e de teus irmãos, eu estou a serviço dos teus irmãos. Então, assim, mesmo na ideia de conservo, não traz, pastor Adilson, um caminho para que a igreja exerça algum governo sobre esse agente moral que é o anjo, um agente moral que já foi testado e não caiu. Esses anjos eleitos, que como Paulo chama de Timóteo, eles não caíram. Então esses anjos eles não podem ser subjugados à batuta ou ao cetro dos santos. Eu vejo assim. Entendi. Ok, tranquilo. Obrigado, pastor Obrigado. Evaldo. Irmã Cristina, depois o Márcio tinha levantado a mão, mas abaixou. Vai continuar, Márcio, com a mão levantada ou não? Sim ou não? Positivo ou não? Ou assim, igual ao Romano? Para cima ou para baixo? O Márcio. Então, enquanto o Márcio define, o pastor Ulisses levantou a mão, então vamos. Ah, o Márcio vai continuar. Então tá bom. Então eu tenho pela ordem a irmã Cristina, o Márcio e o pastor Ulisses. Pastor Evaldo, eu só vou falar nesse assunto aqui porque está falando de glória, o irmão falou da Shekinah, certo? E eu não vejo essa palavra na Bíblia, porque eu vejo que quando morreu o neto de Eli lá, né, que a esposa do Finés morreu, chamou de Icabode. A glória do Senhor se foi. E eu já li no Strong, Cabode é a glória, Icabode, a glória se foi. Por que se usa esse termo Shekinah? Eu não vejo ele na Bíblia. Irmã, Icabod, ele É, acabou estando na Bíblia por conta da situação lá da nora de Eli,
Que lindo. E a palavra hebraica, ela aparece ali por conta do nome do menino. Mas assim, a gente tem alguma transliteração do grego, do hebraico, por exemplo, a palavra Seol, nem em todas as Bíblias tem. Sheol ou Seol, que é inferno, mas não o inferno eterno, né? É o inferno provisório. E aí Hades também para o grego. Sheol Hades seria uma teoria que a gente aborda sobre a estado intermediário. Os crentes do Antigo Testamento não iam direto para o céu, né, quando morriam, iam para o inferno e ficavam na parte superior chamada seio de Abraão. E aí a gente tem Seol e Sheol. Isso tem lá. E no grego, em algumas Bíblias, em algumas versões, se conserva Hades, mas já se traduziu por morte ou por inferno, porque inferno não tem na Bíblia, né? Inferno é uma palavra latina, ela não é uma palavra grega, nem hebraica, nem aramaica, né? Inferno. Então, você tem Guiena, você tem Sheol, você tem Hades, você tem Tártaro. Então, a palavra Shekinah, ela é hebraica, e ela tem na Bíblia, sim, ela tem, principalmente quando se falava naquela ideia do santo lugar e do lugar santíssimo, e a glória de Deus baixava. Quando a glória de Deus baixava, é a Shekinah. Então, mas não tem, a senhora não vai encontrar, porque Então, as eu versões, procurei, eu as procurei versões no não Strong. conservaram. Eu procurei no Strong no Velho Testamento, todinho, a maioria dos versículos onde aparecia a glória e acabou de. Eu não encontrei Shekinah de jeito Não nenhum, mas tá encontrou. bom. Mas depois a gente vai ver aí para passar para a senhora. É, porque eu não. Mas é isso. Mas tá bom. Ok, obrigado, irmã. Então, o Márcio e depois o pastor Ulisses. Não? Bom, primeira coisa, cheguei em Barueri e desci dos trens. Então, já dá para falar mais tranquilo. Segunda coisa, se eu entendi bem, o início dessa discussão foi a glória foi restaurada na ressurreição, mas a exaltação foi concluída quando Jesus se assentou no trono ao lado do Senhor. Foi isso que eu entendi das respostas. Isso, a minha primeira pergunta é: isso está certo nesse meu entendimento? Ou eu perdi algo? E eu tenho mais uma pergunta depois. Eu vou mais uma vez recorrer ao tradutor aí, o irmão Almir. Tá sem som, irmão. Ficou ruim de ouvir? Ficou ruim. Tá Pô, ruim? pode repetir de Irmão novo? Almir, Mais Ficou ruim, lentamente, Márcio. por favor. o senhor pode me Posso. dizer aí, porque eu não entendi. Desculpa, viu, Márcio? É porque eu não estou, o meu Não, eu computador, estou trazendo o telefone mais, mas o meu computador também tô está com o com problema telefone mais de perto ajeitar. aqui. O problema é do meu fone, do meu computador. Deu um probleminha e eu não estou. Todos os irmãos eu tenho ouvido com dificuldade, mas alguns eu ouço melhor. Então, o irmão Almir vai só dizer o que Márcio perguntou aí para mim, que eu passo para ele. Ele Eu vai fazer. vou perguntar de Refaz. novo. Nem ele entendeu. A questão é a seguinte: a ressurreição trouxe a glorificação para o corpo de Cristo, mas a exaltação aconteceu quando ele se sentou à direita do Pai. É esse o entendimento correto? Pronto, agora entendi. É isso aí, Márcio. É isso aí. A Tá ressurreição bom. trouxe a glorificação do corpo dele, como vai trazer para o nosso, né? É Exato. como Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser Uhum. conforme o corpo dele. Então, essa glorificação que Cristo passou, nós também passaremos. Essa glorificação é a ressurreição de Cristo, do corpo dele. Mas quando ele se assenta à direita de Deus, aí vem a exaltação. É isso. É isso aí. Tá bom. A outra pergunta que eu tenho para fazer é relativo. Os dias começaram quando Jesus veio ao mundo.
tem algumas profecias falando sobre os últimos dias. Esses últimos dias, se iniciaram lá, eles terminam com o retorno de Cristo, eles são válidos hoje. Eu fiquei com dúvida, porque para mim os últimos dias se referiam ao período tribulação, pré-tribulação, alguma coisa assim. Mas se os últimos dias começaram em Jesus, tudo que foi escrito sobre os últimos dias continua válido, funciona. Fiquei com dúvida quando o senhor colocou essa abordagem. Uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. Os últimos dias, últimos dias, tempo. A gente já conversou aqui, acho que o senhor vai lembrar, que aí a gente usou Hebreus capítulo 9, de 26 a 28, que a gente trabalha quando começa a consumação dos séculos, ela começa no nascimento de Cristo. Está lá em Hebreus 9. Então, agora na consumação, ele fala agora na consumação. Ele diz que estou convosco todos os dias até a consumação. Então, tem uma consumação, ela tem um começo e tem um fim. Então, o começo da consumação é no nascimento de Cristo, e o fim da consumação é quando termina o milênio. Então, os últimos dias é a mesma coisa. Os últimos dias são sinônimos da consumação. Então, os últimos dias, eles começam no nascimento de Cristo. Eles começam aí, o escritor de Hebreus realça bem. E aí, quando o senhor vê, por exemplo, aí a gente já está no ano 33, 32, alguns falam, 33 da era cristã, quando você tem o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, depois dessa glorificação, depois dessa de Cristo ser exaltado à direita de Deus, ele derrama em Atos 2 o Espírito Santo. Aí o senhor vai para Joel. O texto de Joel, capítulo 2, ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí ele usa a palavra depois lá, que é um advérbio de tempo também. Aí, quando você vai para Atos 2, o apóstolo Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Né? E acontecerá nos últimos dias. Ele está fazendo uma aplicação de Atos 2 ao que ocorre no ano 32 ou 33 da era cristã. Isso é a terceira década quarta década do primeiro século, quarta década do primeiro século, já está falando dos últimos dias. E aí, Paulo fala em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, haverá, dá uma lista lá, né? Haverá homens amantes de si mesmos, tempos trabalhosos, homens desobedientes aos pais. Paulo falando dentro do contexto que 2 Timóteo capítulo 3 é a última carta dele, já é a última carta de Paulo, e aí ali é o ano 67, ano 67 que é o ano da morte dele. Então, vai de 33, 67, últimos dias, e aí a gente chega também, o senhor está certo, a gente chega também para ele profetizando, 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias haverá tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, então a gente vai caminhando. Então, a gente tem que pensar em últimos dias como período tribulacional? Tem. O período da 70ª semana de Daniel? Tem. Tem que pensar em últimos dias também no Armagedon? Tem. Mas tem que pensar nos últimos dias também durante o milênio? Tem. Até é a contagem regressiva, aquela contagem, Márcio, que a gente falou aqui, lá de contagem, né? 1900, 800, até chegar na consumação. Então, últimos dias estão relacionados com a consumação dos séculos. E esses últimos dias começaram quando Cristo nasceu e terminarão quando terminar o milênio, para depois Deus criar novos céus e nova terra. Quando criar novos céus e nova terra, entrou a atemporalidade. Mas desde o nascimento de Cristo, a gente tem 4.000 anos e 4.004 anos antes, mas agora nasce Cristo, então divide a história antes de Cristo, depois de Cristo. No seu nascimento, nós temos já 2.000 anos de últimos dias, e até chegar, passando do milênio, últimos dias. Então, os últimos dias, eles começam no nascimento de Cristo. Ok, obrigado, pastor Evaldo.
Pastor Ulisses. Depois do pastor Ulisses, eu queria fazer um pequeno comentário também. Pastor Ulisses. O meu seria só um comentário aí da dúvida do pastor Dilson. É, então, eu sempre aprendi, né, que nós vamos julgar o mundo e também vamos julgar os anjos, mas lá no juízo final, como o pastor Evaldo elucidou aqui para nós, né? Não sei se o pastor Dilson achou algo em alguma matéria, né? Eu até fiquei curioso de saber, pastor Dilson, para de repente dar uma olhada, mas ou se era só mesmo compreensão sua, né? Mas o que eu sempre tinha compreendido é como o pastor Evaldo explicou aqui para a gente mesmo. Nunca tive dúvida sobre isso, tá bom? Então, não sei se o pastor Dilson pode falar alguma coisinha. Pode Ah, sim, pastor Deus. pode falar, hein? Então, foi em matérias, foi estudo em sala, né? E o professor, então, na época, ele fez essa colocação que o julgar seria ah, o governar da igreja sobre todo o reino, inclusive os anjos bons, no período milenar, onde a igreja teria autoridade sobre os anjos bons. Então, foi essa a colocação que foi colocado, né? Então, eu tenho até aqui marcado sobre o julgar, então, como governar sobre, dominar, reger continuamente, milênio. Então, foi Ok? por isso que surgiu a pergunta. Mas Ok. compreendi também o que o pastor Evaldo colocou tranquilamente. Ok. O meu comentário, na verdade, eu gostaria de fazer Antes do dois. irmão Elias, só assim, Oi. é uma colocação, a gente em escatologia tem pontos que a gente não pode dogmatizar, tá entendendo? Então, é a colocação do professor. Eu penso, mantenho a minha posição, tá entendendo, pastor? Mas a gente não descarta essa possibilidade dentro do contexto de governo. Mas, assim, a minha dificuldade é que eu não consigo ver isso em se tratando do milênio. Eu não consigo ver textos bíblicos que abalize isso. Está afirmado somente num conceito. Mas, assim, não é de tudo a gente descartar. Mas eu acho que é possível que seja mais, que haja uma probabilidade maior de que seja um julgamento dos anjos maus e não dos anjos bons. Mas eu entendo que o pastor melhorou mais aí quando o pastor Ulisses trouxe o dado e o pastor Dilson colocou. Para mim, melhorou mais. Eu acho que talvez fosse interessante, até, pastor Dilson, o nosso grupo aqui é aberto. Aí o pastor vai lá, pega as provas lá, da onde veio isso, o que ele usou, baseado em quê, e traz para nós. Não é, pastor Evaldo? Aí nós vamos. Aí a gente manda as perguntas em cima do pastor Dilson aí. Não tem problema nenhum. Tá bom, pastor? Eu queria fazer dois comentários. O primeiro, o pastor Evaldo, nessa última, agora acabou de falar do apóstolo Paulo. E eu coloquei aquela mensagem do apóstolo Paulo e ele falou, morreu no ano 67. Então, assim, eu já ouvi aquela mensagem, assisti duas vezes, estou na terceira, porque eu nunca vi nada igual na minha vida. Sinceramente, a história de Paulo ela é maravilhosa. Meu Deus, eu nem imaginava que era desse jeito. Então, realmente, assim, fantástica. Então, se pastores, irmãos que não puderam, se assista. É 1 hora de mensagem, mas passa tão rápido porque é maravilhosa. Agora, voltando ao pastor, a respeito, quando o senhor fala da glorificação, né? Então, é assim, eu tenho uma tese minha, que eu já falei aqui algumas vezes, algum tempo atrás, porque Cristo, ele ressuscita, né? Então, ele fica acho, 40 dias, né? Se não me falha a memória aqui, até se assunta aos céus, né? Depois ele vai para os céus, e aí sim que ele assenta ao lado do trono e está glorificado, né? Está exaltado. E a minha tese é assim: quando Jesus
vai até João, na ilha de Patmos, que João vê a Jesus, ele cai com o rosto em terra, ele não consegue ver, e é Jesus. E João é o apóstolo amado. Então, veja como o Cristo está exaltado, não é? Não é mais aquele que ele ficou descalçado, ó, veja a minha mão, os pregos, vê que sou eu. Não, ele é Deus. Então, João cai com o rosto em terra ali e tal. Então, assim, e eu tenho mais uma tesezinha, né? Às vezes a gente canta, eu quero ver Jesus e abraçar, não sei. Minha opinião, não vamos abraçar nunca. Não vamos, é Deus. Nós vamos cair aos pés, ajoelhar, glorificar, mas chegar perto e abraçar, na minha opinião, é conversinha. Posso estar errado, mas não vejo nenhuma base bíblica para isso, pastor Evão. A palavra é sua. O estudo do pastor... O pastor Hernandes, ele é extraordinário. É, igual a ele, hoje no Brasil, não temos. Ele é, ele é um exímio exegeta da palavra de Deus. Então, e quando ele fala, hoje ele já tem tanto, já se ambientou tanto com o que ele traz dos seus sermões expositivos, que hoje ele prega assim, falando, citando os versículos, ele nem de cor, é ali, ó. Então, ele sabe encaixar as palavras no lugar certo, né? E ali, esse estudo de Paulo, irmão, não tem. O irmão Elias diz: eu nunca ouvi, e eu acho que a gente nunca vai ouvir alguém pregar do jeito que ele pregou sobre Paulo ali. Está muito bom para os irmãos que não assistiram, assistam mesmo, que é muito edificante. E quanto a esse estágio, a esse estado de glorificação de Cristo, de exaltação, é claro que esses contatos que ele teve foi com o homem não glorificado, né? O próprio João teve a visão, não estava glorificado. E é possível que nós glorificados também tenhamos condições de abraçá-lo e tal, porque já vamos estar não igual, mas vamos estar parelho um pouquinho, né? Porque a gente vai ver, já estaremos com o corpo semelhante ao dele, né? Mas aí é um desafio também para a vivência no milênio, hein, pastor Ulisses? Porque no milênio também nós vamos ter crentes não glorificados convivendo com crentes glorificados e com Jesus, né? Isso é um desafio. Mas é uma coisa assim que a gente só vai conjecturar, como o senhor está e eu também. A gente não tem condições de dizer como é que vai ser essa relação, né? Pode seguir, pastor Evaldo. Acho que não há mais perguntas. Pode seguir, por favor. Aí o Almir coloca, a gente ganhou um tempinho aqui, coloca lá de novo, comentar mais algumas coisinhas aí. Pode passar para o outro texto, né? O próximo slide. O ainda não do texto não se... pode voltar. O ainda não do texto, porque diz ainda não vimos glorificado, né? Ainda não vimos as coisas sujeitas a eles, né? Então, o ainda não do texto não se associa ao ainda não de George Eldon Led, dos dispensacionalistas e aliancistas progressivos, pois este fala sobre Jesus no trono de Davi agora. Eles falam que que aquele trono era o trono de Davi, que Jesus foi coroado lá já Messias. Enquanto que já vimos, né, que Jesus no trono de Davi só no futuro, quando os inimigos serão postos por escabelo ou debaixo dos pés dele. Isto é depois, né? Esse texto de Corinto é fantástico. Veja como é que ele vai repetindo, né? A sujeição. Ele diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Isso aí, esse depois virá o fim, é no sentido do estado eterno. Agora, aí já é Apocalipse 21 e 22. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, então, ele está reinando em Apocalipse 20. E aí, no capítulo 21 e 22, ele entrega o reino ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força.
E aí Paulo diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja que o apóstolo está trabalhando, o apóstolo Paulo está trabalhando Hebreus, o Salmo 110:1. Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então ele diz assim, porque convém que reine até que todos os inimigos sejam os inimigos debaixo dos seus pés, né? Até que todos sejam postos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso já pula, salta aos olhos, né? A gente sai do milênio, Apocalipse 20, de 1 a 6, passa pelo julgamento de Satanás, Apocalipse 27, vai para o juízo final, Apocalipse 20, versículo 11 a 15. E aí, no capítulo 20, verso 11 a 15, no juízo final, quando o último incrédulo for condenado, aí o apóstolo João vai dizer: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aí Paulo do lado de cá diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está pecado, o teu aguilhão? Porque a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Então, os inimigos vão sendo aniquilados. Para a entrada do milênio, os reis da terra, da boca da besta, da boca do dragão, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs e vão ao encontro dos reis da terra. Vai para Armagedon. No Armagedon, destruição dos inimigos. Reina 1000 anos. No final do milênio, Satanás é solto da sua prisão, vai enganar de Gog e Magog, e Gog e Magog vai enganar aquelas pessoas, e aí temos mais uma batalha contra inimigos. E esses inimigos são mortos, descem fogo do céu. Depois do milênio, isso vai acontecer. E aí, depois do milênio, quando terminar ali, que ele está tocando fogo da terra, ele já está com o de Caim, o último do milênio que morreu, ele ressuscita todo mundo e manda esse povo para o lago de fogo. E aí é a segunda morte. E é aí que a morte é aniquilada. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Senhor se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Cristo seja tudo em todos. Então, ele pegou o Salmo 110 e trouxe diversas vezes a ideia debaixo dos pés, sujeição debaixo dos pés, e ele vai mostrando que não estão. Então, a ideia de que todas as coisas já estão sujeitas a Cristo depois do Calvário e ele assentar-se à direita de Deus, não é verdade. Essas coisas ainda virão a ser despojadas, ainda serão derrotadas. Nas lentes de Deus, isso tudo já aconteceu. Nas nossas lentes, ainda não. Pode passar, irmão Albino. O milênio, aí agora a gente entra para essa questão, né? Assentada à destra de Deus. O milênio, o reino de Deus, propiciará a sujeição de todas as coisas até os inimigos postos por escabelo dos pés de Cristo. Assim, a ressurreição qualifica o rei, mas não inaugura o reino. A ressurreição qualifica o rei, mas não inaugura o reino. Sobre a ressurreição do rei e a sua entronização à destra da majestade nas alturas, há o Salmo 110 e Salmo 16. Neste o verso é: pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Espírito de Cristo não ficou no Hades ou no seio de Abraão, e seu corpo não entra em decomposição. Trata-se da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Paulo interpreta bem em Atos 13. Então, esse Salmo 16 é muito bom, porque aí a gente está no verso 10, está tratando da ressurreição de Cristo. Paulo explica bem isso em Antioquia da Psídia, quando ele diz: e que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o Salmo 16, que Paulo está usando em Antioquia da Psídia, Atos 13, é o mesmo salmo que Pedro usa em Atos 2. Porque em Atos 2 ele usa 5 textos bíblicos. Ele usa Joel 2, é o texto maior, é o texto, dizer que é o texto base, Joel 2. Ele usa Salmo 89, ele usa Salmo 132, ele usa Salmo 16 e ele usa o Salmo 110. Então, ele usa esses 5 salmos para
mostrar essa ressurreição de Cristo como Senhor. Estão notando aí, irmão Elias, que a gente está pegando, está passeando pelos Salmos, a gente está puxando os Salmos para encaixar no escatom. Então, aqui a gente está trabalhando a ressurreição de Cristo. Nos Salmos, a gente já trabalhou a morte, já trabalhou a pré-encarnação, já trabalhou a encarnação, já trabalhou o cenário do Calvário, e já trabalhou a tumba vazia. Agora a gente está aí, ainda puxando essas partes, essas bases. Pode passar, irmão Elias, irmão, mais um. A sua ascensão eleva os crentes do Antigo Testamento. Eu vou dar uma pausa aí para que os irmãos, o irmão Daniel aí parece que quer fazer uma pergunta, a gente dá uma pausa. É bom, porque o que vem depois aí é interessantíssimo, né, pastor Evaldo? Beleza, vai pegar fogo. Irmão Daniel. Pastor Evaldo, por gentileza, eu não sei se seria essa a hora certa de perguntar isso aqui. Se não for, eu espero para depois. Mas sobre o Salmo 68, 18 e Efésios 4, 7 e 8, né? Quando desceu cativo, cativeiro e deu dons aos homens, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pode ser agora, pastor? Você quer saber o quê? No Salmo 68, 18, ele diz: subiste às alturas, levaste cativo cativeiro e recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Eu gostaria de saber se esse aqui seria o momento de dar uma explicação desse versículo, se está nessa posição do momento do estudo do pastor. Pois tem uma linha de pensamento, e a gente pode aí, não sei se vai dar tempo, mas depois a gente amadurece mais, inclusive, eu acho interessante essa mudança aí entre a versão do Salmo 68, como Paulo modificou um pouco aí a questão, porque em Efésios ele fala que deu dons aos homens, e em Salmo 68, recebestes os homens como dádivas. A gente tem uma pequena diferença aí. Irmão Almir, coloca lá no texto, porque eu acho que vai ter essa relação para a gente comentar alguma coisa. Vamos ver se dá condições de assim o fazer. Né? O senhor mexeu aí com a casa de moribundo, viu, irmão? Então, a sua ascensão eleva os crentes do Antigo Testamento do seio de Abraão ao paraíso. A ideia de que no terceiro céu, ao mesmo tempo em que outorga aos cristãos o Espírito, proporcionando-lhes a concessão de dons espirituais visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. No Salmo 68, que registra este ato do Messias ressurreto. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E é Paulo quem atesta bem a profecia, mas você vê, por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lá diz, recebestes dons para os homens, e tem até outra tradução, recebestes o homem como os homens como dádivas. Então, quando a gente fala a sua ascensão eleva os crentes do Antigo Testamento, é porque os crentes do Antigo Testamento, eles não podiam ir para o céu, o terceiro céu. Porque o céu de Deus é um céu vedado ao homem no Antigo Testamento, pelo fato de que Cristo ainda não tinha morrido. Quando Moisés recebe a ordem para construir o tabernáculo, vocês vão ver na ordem de construção no Pentateuco,
sempre ser dito assim: faça tudo conforme o modelo que eu estou te dando. Então, ele tem um modelo. E quando faz lá, quando a gente tem o tabernáculo, tem o santo lugar, tem o santo dos santos, do santo lugar para o santo dos santos tem uma cortina, um véu, que pesa 900 quilos. E esse véu que pesa 900 quilos, seria complicado demais rasgá-lo de alto a baixo. E a ideia, assim, né, de alto a baixo é de Deus para o homem, de baixo para cima é do homem para Deus. E havia lá uns desenhos dos querubins, que eram os protetores do trono, né? E os querubins estavam lá desenhados, como diz, não entra aqui não, se entrar morre. E o próprio sumo sacerdote só ia uma vez por ano. A vara de Arão floresceu para atestar isso. Ele foi escolhido como sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, com incenso, trabalhando em cima do propiciatório, da arca, com o sangue do bode expiatório, e tinha um bode emissário, que os adventistas fazem uma confusão tremenda com isso. O problema do adventista não é só o sábado, não. O sábado é o de menos. O problema dos adventistas é o juízo investigativo, né? Porque eles dizem que até hoje tem o som da alma e ninguém entra lá. Então, Jesus ainda está catalogando os nomes lá do povo, né? Meu Deus do céu, um negócio complicadíssimo, né? Mas quando a gente pega essa ideia, a gente pega a ideia de que no Antigo Testamento todos os crentes iam para o Sheol, ou o Hades, para o inferno. Por que eles iam para o inferno? E lá tinha o seio de Abraão, que é o paraíso. E não é parábola, é a história do rico e Lázaro. Na Bíblia que tiver parábola, você chega lá e dá uma riscada na parábola, porque o título lá não tem nada a ver, não é inspirado, né? É melhor o rico e Lázaro. O rico e Lázaro. E ali você tem o paraíso. Era o lugar que estava na parte superior e o lugar de tormento na parte inferior. E o paraíso, o seio de Abraão, na parte superior. Os crentes morriam e iam para lá. Até Jesus morrer na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, ele rasga o véu. E ele rasga o véu de alto a baixo. Isso acontece no templo físico, mas é um retrato do modelo do céu. Aí, voltando à irmã Cristina, a Shekinah, a glória de Deus estava lá. E aí, para entrar nessa glória, para chegar a essa glória, o homem só poderia ir se a carne de Cristo fosse rasgada e nos proporcionasse, pelo novo e vivo caminho, Hebreus 10, acesso a essa graça e a gente ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos. O paraíso, irmãos, ele estava lá. E aí é que entra a ideia de que Jesus desceu ao inferno. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para o ladrão da cruz, o Dimas, lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele não subiu. Ele desceu para o lugar superior, o seio de Abraão. Aí ele foi lá e pegou esses crentes e transportou esses crentes para o terceiro céu, porque não tinha, nenhum crente chegava lá. Aí, respeitando aí somente o caso de Elias e Enoque, mas fora esses dois, ninguém chegava lá. Aí o que é que acontece? Esse lugar seio de Abraão ficou vazio. E quando Paulo conta o seu arrebatamento e o seu espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, ele diz que esse homem que ele conheceu em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E depois ele diz, ele foi arrebatado ao paraíso. E ali ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O paraíso que ele disse para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, que era o seio de Abraão, agora não é mais o seio de Abraão. Então Jesus, aí irmão Daniel, é o que alguns acreditam, outros não, mas alguns acreditam que o cativeiro ali seria o grupo de crentes, que ele desceu lá, pegou esses crentes, então ele desceu às partes mais baixas da terra, foi lá, pegou. Então,
subindo ao alto, é a ascensão, né? À direita de Deus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, pegou esses crentes todos, aí o Salmo 24 entra, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí dizem que o cativeiro seria o grupo de crentes, claro que tem outra interpretação dentro do contexto, que o cativeiro seria o cativeiro do próprio pecado, né? Ele levou cativo, cativeiro. Mas alguns acham que esse cativeiro aí seria Cristo descendo, não tem nada a ver com o livro de Pedro lá que fala que Cristo, que diz que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. A gente não usa isso porque ali a gente interpreta que ele que é um texto dificílimo, mas que parece que não tem falou aqueles dos dias, dos tempos de Noé e tal, que aquilo ali foi o Espírito de Cristo em Noé, Noé em vida pregando a eles, e não que Cristo desceu ao inferno e foi pregar sua vitória para os antediluvianos, que não tinha chance nenhuma, porque alguns pegam até para a segunda oportunidade, a ideia de segunda oportunidade. Então, a ideia seria, pegou os crentes do Antigo Testamento todos, isso é fato, a gente pode até não usar Efésios 4, pode não usar, levou cativo o cativeiro, a gente pode não usar, mas a gente tem ciência de que Cristo desceu ao inferno, e não estamos ligando a Pedro, desceu ao inferno, porque tem outros textos que falam sobre isso, Cristo desceu ao inferno, pegou esses crentes do paraíso e transferiu o paraíso, porque o inferno o seio de Abraão é chamado de estado intermediário, que é o estado entre a morte e a ressurreição do homem. Então, o seio de Abraão é um estado intermediário, como o lugar de tormento é um estado intermediário do incrédulo. O seio de Abraão era um estado intermediário dos crentes do Antigo Testamento. Esse estado intermediário, paraíso, que estava lá embaixo, lá no seio de Abraão, passou agora para o terceiro céu. No terceiro céu, depois que Cristo ressuscitou, todo crente que morre agora do Novo Testamento, até chegar em nós aqui, todo crente que morre, o Espírito vai para o terceiro céu. E os incrédulos, pastor, continuam no lugar, indo para o mesmo lugar do Antigo Testamento, lugar de tormento. Os crentes vão para o terceiro céu. E aí vem outro dado. Terceiro céu provisório. Terceiro céu ainda é estado intermediário. Estado intermediário para os incrédulos é desde o Antigo Testamento, lugar de tormento no Hades, no Sheol. Agora não tem mais Sheol para crente. Ele vai para o céu. Agora tem muitos que estão, irmão Elias, endossando que ele vai para o céu e vai ficar para sempre lá. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os crentes que estão no céu lá, inclusive os espíritos dos crentes, tem gente até que coloca que os crentes já estão nas ruas de ouro, já estão tocando na árvore da vida, já estão tomando banho na água do rio da vida, já estão por lá naquele lugar. Só que a Nova Jerusalém ainda não foi habitada, ela está lacrada. A Nova Jerusalém só vai ser inaugurada no estado eterno, na nova terra. Ela não vai ser inaugurada agora. Então, os crentes que estão indo para o céu, até o arrebatamento da igreja, eles estão indo para o céu, mas o céu é lugar provisório dos crentes. Os crentes não vão sair do céu e vir para o milênio e depois ressuscitar e voltar para o céu. O céu, apesar da gente cantar o Entre 98, né, que é muito lindo, o céu onde vou para sempre morar. Quem disse? Nosso destino eterno é a nova terra. Nosso destino eterno, claro que tem uma cidade-céu que vai descer para a terra, Nova Jerusalém. Mas o destino eterno dos crentes é a nova terra. Foi isso que Pedro falou. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a sua justiça. Só que os novos céus não é habitação, que é o primeiro e o segundo, não é habitação de homem. Então, a habitação dos crentes para sempre, não estamos sendo aqui endossando os testemunhos de Jeová, não, né? Mas o destino eterno dos salvos é a nova terra. Então, hoje, os salvos estão no terceiro céu e morrem, vão para lá,
mas isso não está determinado. Ah, mas Paulo disse a nossa cidade está no céu. Sim, ele mentiu? Está lá. Mas essa cidade vai descer e vai ser inaugurada na nova terra. É isso aí. Eu não sei se... E aí, irmão Daniel, não sei se respondi, mas é isso aí. Não Pode aí, respondeu, muito irmão obrigado. Elias, pode fechar aí, porque tem 3 mãos levantadas aí, é com o senhor. Exatamente, exatamente. Nós temos 3 mãos, e antes de a primeira mão é do irmão Daniel, depois do pastor Dilson, Deixa eu baixar aqui, irmão, desculpa. e depois do irmão Carlos. E só para dar uma apimentadinha, eu senti aí um toquezinho de cotomista, mas eu não vou falar nada, não. Então, irmão Daniel, depois pastor Dilson, irmão Carlos. Não, eu já fui, Já irmão foi? Elias. Então tá. Já. Então acho que estava levantado. Muito, Pastor muito, Dilson, depois muito irmão Carlos. obrigado. Eu acho que o dicotomista vai pegar fogo qualquer dia desse, hein? Ok. Então, a minha pergunta, falando sobre os céus, uma das perguntas, o pastor Evaldo já respondeu sobre a questão intermediária aí. Dentro da questão do céu, a gente sabe que temos o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, não é? Como o terceiro céu falou sobre ser um estado intermediário, para a alma, no caso, mas eu estava assistindo um debate, então alguém falou que o terceiro céu não é o último céu, que há outros céus aonde Deus está, que o terceiro céu é de fato o intermediário onde as almas estão, mas não diante do trono de Deus. E a pessoa usou o 2 Crônicas 6, o verso 18, na oração de Salomão, que diz assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. O pastor já ouviu alguma coisa nesse sentido, assim? Porque até onde eu aprendi o ensino, talvez eu esteja errado, né? De ensinar sobre o terceiro céu e tão somente, né? Mas a pessoa falou isto aí, ele acredita em tudo que o outro pastor fundamentalista estava defendendo, de que as almas debaixo do altar, diante, lá ele diz, não, eu acredito sim que as almas estão no céu, no terceiro céu, mas não é o céu do trono de Deus, que há outro céus. Eu falei, eita, agora enroscou tudo o negócio aí. O que é que o pastor fala sobre isso aí, os irmãos também? Eu creio, irmão pastor Gilson, que é invencionice. O céu dos céus é o terceiro céu, porque a gente tem 3. E o céu dos céus é o céu de Deus. E é dito no Apocalipse de as almas diante do trono. As almas aparecendo também diante do trono. Então, os mormons creem em 7 céus, né? Creem no reino terrestre, celeste e telestial, né? O celestial e telestial. A gente não tem nada disso na Bíblia, né? A Bíblia só fala até o terceiro céu, não fala de quarto, quinto, sexto, sétimo. Não tem isso na Bíblia. Então, o terceiro céu foi onde Paulo foi e disse que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E no arrebatamento de Paulo, ele encontra-se com Jesus Cristo, ele conversa com Jesus Cristo. Jesus Cristo trabalha o seu chamado para ser apóstolo dos gentios. Então, esse vaso escolhido é trabalhado diante de Deus. Então, o terceiro céu é onde Deus está e é um local provisório, assim como era no Antigo Testamento o seio de Abraão, um local provisório dos crentes. O terceiro céu é um local provisório dos crentes do Novo Testamento, e por aí segue, até a ressurreição. E o lugar de tormento é um lugar provisório para os incrédulos até serem lançados em definitivo na Guiena, no lago de fogo.
Então, assim como hoje os incrédulos estão no local, desde o Antigo Testamento, que não é definitivo, os crentes, apesar da mudança do Antigo Testamento, do Sheol, seio de Abraão, para o terceiro céu também não é um lugar permanente dos crentes, porque o lugar permanente dos crentes será a nova terra, porque senão não haveria razão de ser Deus criar a nova terra para quem? Para os ETs? Não dá, né? Então ele criou a nova terra para os crentes, sim, né? É isso. Então, irmão, com certeza esse pastor deu uma deslizada e o uso do texto da Almas Debaixo do Altar é muito contundente. Ok. Ótimo. Aham. Tudo bem, pastor Deus? Então, tá bom. Tranquilo. Irmão Klaus, que bom ouvi-lo. Vamos lá, irmão. Boa noite de novo. Você está me ouvindo? Sim. Tá. Eu só queria esclarecer. Eu acho que por algum motivo, coloquei na cabeça que Nova Jerusalém ia descer ainda no milênio. Mas eu acabei de revisar aqui Apocalipse 21, 2 a 4, e Nova Jerusalém é citada depois do novo céu e nova terra. É isso mesmo? Irmão Almir ou irmão Elias, melhora aí para mim o som. O senhor, fala aí o que o Klaus perguntou, porque eu não consegui Eu posso pegar. repetir, pastor, eu posso repetir. Tá ouvindo melhor agora? É porque Melhorou? é que o meu computador tá ruim. Às vezes, na fala de um ou do outro, não é nem o senhor, não. Com certeza os irmãos entenderam. Eu que tive a dificuldade de entender. Mas acho que o irmão Elias e o irmão Almir podem traduzir aí melhor para. Vai, primo. É, Repita aí, irmão Cláudio. Os Amigo. irmãos Ô, entenderam. gente, olha só, pastor, a pergunta dele é o seguinte: até então, ele tinha em mente que a Nova A Jerusalém pergunta é a já ia seguinte: descer, a Nova Jerusalém já iria descer para um milênio. E ele diz que, revisando o Apocalipse, ele está vendo que ela vai descer só no novo céu e nova terra. Então, ele quer a confirmação do que é. Corretíssimo. Ontem no seminário eu falei sobre isso. Algumas pessoas querem colocar a Nova Jerusalém como uma cidade suspensa no milênio. Nós não encontramos na Bíblia. A Nova Jerusalém ela aparece no capítulo 21, descendo do céu para a terra, desde o verso 3 em diante, até o verso 9. É uma cidade-igreja. Não dá para competir duas Novas Jerusaléns no milênio. No milênio, o que vai prevalecer é a cidade santa velha, é a cidade santa antiga. Então, Jesus vai reinar no trono de Davi lá na velha Jerusalém, que Mateus chama de cidade santa, Jesus chama de cidade santa. E a Nova Jerusalém também é chamada de cidade santa. Então, na terra regenerada, vamos dizer assim, na terra regenerada, a Jerusalém que vai prevalecer é antiga, e a igreja estará aqui também na antiga Jerusalém. Agora, no estado eterno, quando Deus criar a nova terra, aí a cidade-céu, que é a nova Jerusalém, desce do céu, que é a cidade-igreja, desce do céu para a nova terra. E vamos ter também as nações dos salvos e os reis da terra trazendo presente nações dos salvos, crentes do Antigo Testamento, e crentes também do período tribulacional e crentes também do milênio, que vão se converter. Então, esses crentes de outras dispensações estarão lá nas nações dos salvos, trazendo presente, porque a Nova Jerusalém, a cidade cúbica, ela tem uma metragem e ela tem um número. A Nova Jerusalém ela não pode abarcar todos os crentes de todas as dispensações. Então, é uma cidade só para a igreja, e ela vai ser inaugurada, porque ela está lacrada, ela vai descer do céu para a terra, que terra a nova. No milênio, eu já ouvi muitos teólogos falarem sobre isso, mas eu encontrei um texto bíblico que mostre a Nova Jerusalém, ou a igreja reinando de cima,
numa Nova Jerusalém e Jesus reinando de baixo, né? Isso não tem lógica nenhuma. Então, pastor, continuando o raciocínio, certo? Eu posso considerar, então, que a Nova Jerusalém é eterna, que a Nova Jerusalém é a morada que o Senhor Jesus está preparando para nós e que nós vamos estar nela para sempre. É isso mesmo? Exato. Quando ele diz eu vou preparar os lugares, ele já preparou a cidade, né? Já está pronta. Agora não foi inaugurada porque ele vai colocar a igreja dentro dela e aí nós vamos reinar para sempre nessa nova Jerusalém, no estado eterno. Mas Israel, os outros crentes de outras nações estarão também no estado eterno. Então, a Nova Jerusalém é uma cidade eterna, ela aparece em Hebreus 12, né? Quando fala da igreja do Monte Sião, tudo, e já é no Monte Sião também projetado para a nova terra, porque o Monte Sião, tem gente que bota o Monte Sião no céu, os aliancistas, né? Bota o Monte Sião no céu. O Monte Sião, a gente vai ver no Salmo, irmã Elias, ainda vai demorar um pouquinho nesse rei dos Salmos e Salmos do Rei. E a gente vai trabalhar também os Salmos, como o Monte Sião é no milênio, mas o Monte Sião, é bom lembrar que lá no Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o Monte Sião estará também na nova terra. E a Nova Jerusalém vai aparecer aí e nós vamos reinar eternamente nessa nova terra, dentro da Nova Jerusalém. Se alguém quiser dizer que isso é céu para você, tudo bem. Agora, não venha me dizer que a igreja vai viver lá em cima no terceiro céu para sempre, que eu não vejo base bíblica para isso. Tá entendendo? Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado. Bem, eu acho que nós encerramos por hoje, né? São 10h30. E aí, muito obrigado, pastor Evaldo, a todos. Foi realmente uma bênção, né? A gente sempre aprende muitas coisas. É um grande prazer estarmos todos juntos. Beleza. Só nos perdoe da gente ainda continuar trabalhando essas questões ainda aqui, porque eu vejo que isso aí vai clareando muito para a gente chegar no escatom, chegar lá nas questões mais. Vai ficar muito mais claro quando a gente vai puxando os salmos nisso aí. Então, a gente tem demorado um pouquinho, mas os irmãos depois digam se concordam ou se a gente salta. Eu Não, não tá excelente. É como se estivesse pintando uma casa e fazendo um fundo dela, né? Para depois vir com a É, tinta. Passando é. um Tá primer. excelente. Não, pastor, não vamos saltar nada, não. Eu nunca vi tanta coisa em só para mim, eu nunca podia imaginar tudo isso, nem sonho imaginar. Então, assim, né? E eu me acho que eu conheço, eu não conheço é nada. Mas, enfim, eu acho que está espetacular, está ótimo, está uma bênção, realmente, pastor Valdo. Muito obrigado, viu? A nossa oração, eu vou pedir para encerrar. Verdade. Legal, vou pedir para encerrar com oração. Ô, pastor, eu vou pedir para o pastor Ulisses se encerrar com oração, tá bom, pastor Ulisses? Pode ser, por favor? Oremos. É maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais um dia de aula aqui do Escatom. É fabuloso a tua palavra, Deus, aquilo que encontramos nos Salmos sobre o Messias, sobre Cristo Jesus e o estabelecimento do seu reino, a Deus, de todas as profecias, a Deus, daquilo que ele já cumpriu e vai cumprir ainda. Então, continue abençoando o pastor Evaldo, dando a ele boa saúde, sabedoria, eterno Deus, para estar nos ensinando e também vai abrindo a nossa mente cada vez mais para compreendermos mais da tua palavra, eterno Deus, e assim ponderarmos sempre diante da tua palavra. Abençoa cada um de nós, nos dê uma boa noite de descanso e que o Senhor continue sendo glorificado através das nossas vidas. Essa é a nossa Amém. oração em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Deus Obrigado abençoe. a Boa Obrigado, todos. pastor noite, Evaldo. irmãos. Abração a Pastor todos. Ulisses. Obrigado, Abraço. pastor Gilson, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, irmão. A todos. Deus abençoe. Abraço a Obrigado, todos. pastor Bom Evaldo. descanso. Amém. Obrigado, Irmã irmão Elias. Raquel, irmã Boa noite a Cristina, muito todos. obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.